Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg. Vamos para mais uma aula de geografia do oitavo ano e dessa vez vamos corrigir as atividades do capítulo 3, Desigualdades Internacionais. Todas as atividades que tem nesse livro vamos corrigir, tá certo? Como eu pedi para vocês responderem, né? Tem a aula, as aulas, como está sendo assim, a apresentação do conteúdo a partir das aulas, com base no livro, porque é melhor no sentido de vocês estarem acompanhando, como já é disponível em PDF, todos podem ter acesso através do e-mail. E para a turma que não tem o acesso a e-mail, pergunta aquele coleguinha, né, via WhatsApp, a possibilidade de ele passar os materiais. Então vamos lá para a correção da atividade. Capítulo 3 e já vamos logo, já temos a atividade logo na primeira página. Repito, é para todos fazerem todas as atividades desse livro, tá bom? E a primeira pergunta é aqui, ó, para começar, observe o gráfico e responda as questões. A primeira é: a partir dos dados do gráfico de 2017, é possível afirmar que existem grandes desigualdades internacionais? Justifique. Existe ou não existe? Vamos ver o gráfico aqui? Sim, pessoal, existe, né? Perdão aqui, mas vamos lá. 2017, galera, preste bem atenção aqui, ó. Vamos ver aqui Canadá e Estados Unidos. Olha Canadá e Estados Unidos, né? Quantos dólares, né? Quantos bilhões de dólares, né? O PIB dos dois países. De 21 bilhões, né? Olha a África subsaariana. Olha a disparidade entre somente dois países para a África subsaariana, que tem 48 países. Já responde logo a primeira questão. Existe grandes, justificando o quê? Que dois países somente conseguem ter uma renda absurda, uma renda de 3 vezes superior da África subsaariana. Somente dois países. Primeira questão. Segunda questão: as desigualdades internacionais em geral aumentaram ou diminuíram nesse período de 35 anos? E aí, pessoal, aumentou ou diminuiu? Aumentou ou diminuiu? A pergunta é: as desigualdades internacionais em geral aumentaram ou diminuíram nesse período? Se olharmos, diminuiu, beleza, diminuiu por conta da ascensão, né, da Ásia, né? A ascensão da Ásia fez com que desse alguns sinais de uma certa diminuição, mas em modo geral, olhando friamente, as desigualdades ainda continuam sérias, né? As desigualdades continuam sérias, né? Mesmo que as desigualdades diminuíram de 82 a 2017. Principalmente tendo o crescimento econômico da Ásia, né? Da Ásia ou Oriente Médio, com a Europa e com o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia. O PIB dos Estados Unidos somados multiplicou-se, mas mesmo assim ainda existe uma disparidade, tá bom? Próxima pergunta. As próximas perguntas vamos responder aqui, ó, da página 56. Primeira pergunta é: os atuais países subdesenvolvidos sempre foram comparativamente pobres em relação aos atuais países ricos? Você acredita que eles tendem a continuar nessa situação de subdesenvolvidos? Por quê? E aí, por quê? Como é que é? Pessoal, é o seguinte. Não. Os atuais países pobres nem sempre foram, pessoal. Tá bom? Em termos comparativos, mais pobres que os atuais países ricos ou desenvolvidos. Alguns deles já foram até mais ricos em certas épocas, né? Anteriores à Revolução Industrial. Isso significa que o maior ou menor desenvolvimento de um país, em comparação aos demais, sempre depende da época e, dessa forma, as mudanças podem ocorrer. Ou como já estão ocorrendo, tá bom?
Então não é bem assim, tá certo? Você acredita que eles tendem a continuar nessa situação de subdesenvolvidos? Não, né? As coisas podem mudar. Agora tem um detalhe que a gente tem que ser destacado. É que muitos países subdesenvolvidos, muitos países que são subdesenvolvidos hoje, que antes eram, por exemplo, de países europeus, como é o caso dos países africanos e países asiáticos, que foram colonizados por países europeus no século XIX e até a segunda metade, até o século XX, eles se tornaram independentes, países subdesenvolvidos, mas ainda com uma dependência econômica muito grande dos países europeus, muito grande, né? Segunda questão. Leia a frase abaixo e observe o quadro da página 55. Em 1700, antes da Revolução Industrial, as desigualdades internacionais eram pequenas, quanto à comparação às que existem hoje. Comente a frase, incluindo dados. Pessoal, é o seguinte, ó. Obviamente a diferença não era tão alarmante, porque as perspectivas do que seria um país desenvolvido e as atividades econômicas que estavam inseridas não tinha disparidades absurdas, não tinham, né? Em modo geral, por exemplo, o que é que se priorizava? A atividade agrícola. A atividade agrícola era uma constante em diversos países. Mas quando há a Revolução Industrial e quando há um número maior de fábricas e um número maior de atividades produtivas, essas coisas mudam. Aí sim que vai ter uma disparidade econômica entre os países. Na página 55, olha lá, ó, a renda per capita, vai analisar logo a renda per capita, né? Em 1700, olha lá as disparidades, os números. Coisa que eu detalhei, né? Na segunda parte dessa aula, e aí vocês podem estar preenchendo aí, recorrendo também. Vamos dar continuidade. Terceiro, a produtividade é considerada um dos fatores mais importantes para explicar o desenvolvimento econômico de um país. Em sua opinião, o que contribuiu para aumentar a produtividade de uma economia? A expansão geográfica dos cultivos e da criação de gado, a exportação dos recursos minerais e a vegetação, ou maior escolarização da população, os incentivos ao artesanato, a mecanização do campo ou a construção de uma nova capital federal? Explique. A produtividade é considerada um dos fatores mais importantes para explicar o desenvolvimento econômico do país. Na sua opinião, o que contribuiu para aumentar a produtividade de uma economia? A expansão geográfica dos cultivos e da criação do gado, a exportação dos recursos minerais e vegetais, a maior escolarização da população, o incentivo ao artesanato, a mecanização do campo ou a construção de uma nova capital federal? Explique. Galera, vale lembrar que, assim, nos dias de hoje, o que mais estimula o desenvolvimento econômico é uma escolarização e a mecanização. E a estimulação da atividade produtiva a partir da indústria. É o que mais estimula a economia. É o que mais desenvolve a economia. Mecanização do campo e tecnologia no campo. Escolarização para a população e atividade industrial diversificada. É isso que vai aumentar a produtividade econômica. Tá bom, galera? As próximas perguntas. Vamos lá, próximas perguntas. Página 60? Página 60. Observe as fotos da página 57 e cite os elementos que caracterizam como artesanato e manufatura. Página 57. Vamos verificar? Vamos verificar. Manufatura e artesanato. Aqui é o artesanato, aqui é a manufatura. Artesanato. Por quê? Porque ainda são técnicas mais simples, são ferramentas mais simples, é um trabalho mais manual. A manufatura é quando já se utiliza de máquinas para realizar a produção de alguma determinada objeto, alguma determinada mercadoria. Tá certo? Na primeira foto, a produção artesanal, né? Não tem máquinas, depende da habilidade manual, da técnica. Já a oficina de costura é manufatura, notas de divisão do trabalho e máquinas simples, tá bom? Segunda questão, explique o que é economia de mercado e como ela nasceu e qual é a principal relação de trabalho estabelecida nesse período.
E aí, economia de mercado. Galera, a economia de mercado, ela é oriunda do sistema capitalista, né? Pressupõe-se que a produção de mercadorias para o comércio com o intuito de obter lucro. Na economia de mercado se estabelece que é a sociedade capitalista. Divide-se as sociedades em classes, se destacando a burguesia e o proletariado. A economia de mercado ela originou-se do capitalismo, que se desenvolveu-se nas feiras medievais, levando o crescimento até chegar ao processo de atividades industriais já no final da Idade Moderna para início da Idade Contemporânea. E o grande marco das relações de trabalho na economia de mercado é o surgimento do trabalho assalariado e da disparidade social através das classes sociais, em que terão uma classe que será dona dos meios de produção, enquanto uma outra classe, que é a maioria na sociedade, que sobrevive da força de trabalho, trabalhando nos meios de produção da burguesia. Terceiro, como é possível explicar o grande número de cidades nas áreas industrializadas no final do século XIX? Como é possível explicar? Ocorre, pessoal, massivamente por conta da saída de muitos indivíduos que estavam no campo indo para a cidade em busca de trabalho, em busca de viver em uma nova lógica, uma nova forma de vida, que seria o trabalho assalariado. Isso vai ocorrer na Inglaterra de forma massiva, e aí vai dar um boom nas cidades, vai ter um crescimento enorme nas cidades, né? E vai ter que, muito por conta desse processo da Revolução Industrial, a galera sai do campo, vai para as cidades para trabalhar nas indústrias em busca do trabalho assalariado. Porque o campo, vamos ser sinceros, né? O campo é uma atividade árdua, da qual muitas das vezes não tem tanta valorização e principalmente para o pequeno proprietário é péssima as condições, né, econômicas. Por isso que muitos abandonam o campo e vão para a cidade. E aí vai surgir, né, o proletariado. Quarta questão, explica a relação entre a expansão marítimo-comercial da Europa e a colonização do continente. A expansão marítima comercial, pessoal, foi resultado do desenvolvimento econômico do mercado na Europa e da necessidade de se encontrar novas terras com produtos e riquezas, como ouro, prata, açúcar, madeira e por aí vai, né? Isso fortaleceu mais ainda o comércio. Ao chegarem no continente americano, os europeus trataram de expropriar as riquezas do continente e transferi-las para a metrópole europeia. Que esse processo resultou em, vamos dizer assim, confronto com a população nativa, né? No processo de independência, que é até um conteúdo de história que a gente discute, né? As revoltas, as rebeliões na América Portuguesa e Hispânica. E isso que gerou, isso que foi, tem uma relação direta entre a expansão marítima comercial promovida pelos europeus e a colonização do continente europeu. Tem uma relação direta. Próxima, vamos dar continuidade. Agora são os exercícios da página 64. Cite algumas inovações tecnológicas da primeira, da segunda, da terceira Revolução Industrial. E, em sua opinião, qual dessas inovações suscitou o maior impacto social e ambiental? Por quê? Vamos lá, a primeira Revolução Industrial, que é a máquina a vapor, a locomotiva, o tear mecânico. A segunda Revolução Industrial, pessoal, é automóvel, eletricidade, avião, linha de produção, televisão, telefone fixo. Terceira Revolução Industrial promoveu o quê? Computador, robô, aplicação genética, biotecnologia, né? A internet, a impressora 3D e por aí vai. E outra coisa que a gente precisa entender que é o seguinte: essas inovações trazem um impacto muito grande para as relações sociais, para as mudanças nas relações sociais e também nas relações de trabalho, que, lógico, por ser no capitalismo, intensificando mais ainda a exploração do trabalho. E a forma de como essas revoluções industriais elas tratam a natureza foi impactando mais ainda, né? A cada revolução,
mais destruição ambiental, maior destruição ambiental, mais afeta o ecossistema e por aí vai. Segunda questão, descreva a terceira revolução industrial e cite alguns produtos ou serviços que você usa no seu dia a dia, característicos dessa etapa de industrialização. É a chamada revolução técnico-científica, né? Ela é marcada pela expansão da informática, da robótica, das telecomunicações, da engenharia genética. Diversos produtos e serviços, né? Mas o que é mais marcante nos dias de hoje é o quê? Smartphone, a internet, através das redes sociais e por aí vai. Terceiro, compara as relações de trabalho nas três revoluções industriais e qual delas predomina no Brasil atualmente. Vamos lá, né? A primeira revolução industrial era muitas horas, sem direito trabalhista, sem salários dignos, né, sem férias, e ainda era tratado como criminoso quando reagisse a esse tipo de modo de trabalho. Segunda revolução industrial, pouco mudou, mas os trabalhadores começaram a reagir, mas aí conquistaram as 8 horas, 8 horas de trabalho, teve pagamento de hora extra, férias. Foi aí a partir do que o movimento operário ele vai se fortalecer, né, lá no final do século XIX, início do século XX. E a terceira revolução industrial vai diminuir mais a jornada de trabalho, entre aspas, né? Mas vai aumentar o desemprego por conta da automatização das indústrias, né? Vai utilizar-se também de novos artifícios de exploração da força de trabalho. Tá bom? No Brasil, se nós analisarmos friamente, o modo de produção ainda é aos moldes do que era a segunda revolução industrial. Ainda as grandes empresas não incorporaram as medidas de flexibilidade de horário, estão querendo mandar agora, a partir de Temer e Jair Bolsonaro, quando aplicam a reforma trabalhista, estão querendo, né, botar os moldes dos países desenvolvidos como os Estados Unidos. Não dos países europeus, os países europeus têm muitas leis trabalhistas, mas Estados Unidos, Austrália, alguns outros países aí que são desenvolvidos, mas que as relações de trabalho são a Deus dará, sem legislação trabalhista. Vamos lá para o próximo. A próxima atividade agora são as questões da página 68. Beleza? Vamos lá, 68. Observe o mapa da página 67 e faça o que se pede. Mencione alguns países não europeus que nunca foram dominados pelo colonialismo ou pelo imperialismo. Depois explique quais se tornaram desenvolvidos e quais ainda não são economias em desenvolvimento. Vamos lá, galera, é o seguinte. Mencionar alguns países não europeus que foram dominados, que nunca foram dominados por colônias. Tem o Japão, né? A gente pode citar lá o Japão. A Mongólia e a China, tá bom? Apesar da Mongólia e a China ter, em determinados momentos, a China deve ter sido ocupado alguma parte do seu território pelos ingleses, mas não foi algo tão extenso como ocorreu nos países africanos e em uma boa parte dos países asiáticos. O Japão tornou-se desenvolvido, pois nunca foi objeto de ocupação, assim como a Europa. Os Estados Unidos iniciou sua industrialização desde o século XIX. Os demais se tornaram países pobres durante algum tempo. Mas a China vem crescendo em um ritmo acelerado, né? Principalmente dos anos 80 para cá. Hoje é um país que já conhece a terceira revolução industrial. Letra B. Que país criou o maior império da história humana a partir do século XIX? Esse é fácil, né, galera? Reino Unido. Seu apogeu ocorreu no século XIX, né? Dominava a maior parte do mercado consumidor internacional, mercado internacional do mundo, né? No século XIX. Inglaterra. Segundo, de que forma o colonialismo mercantilista contribuiu para o subdesenvolvimento da maior parte dos países que existem atualmente? O colonialismo mercantilista, pessoal, produziu colônias de exploração em sua maioria. Mas não vamos no conceito dicotônomo não, viu? De exploração e ocupação. Vamos esquecer esse debate. Mas exploração no sentido literal. As quais eram voltadas para gerar riquezas para as metrópoles e que utilizavam trabalho escravo. Isso produziu uma economia voltada para
exportar matérias-primas e baixos preços em uma sociedade que é extremamente desigual. Muito desigual. Agora, as perguntas da página 70, para finalizar. Primeira questão, letra A, o que é lixo eletrônico? Lixo eletrônico é o quê? Todo material descartável, tá certo? Do campo eletrônico. Computadores, celulares, tablets, isso aí não é difícil responder não. B, quais os impactos do lixo eletrônico no meio ambiente? Se for descartado de forma incorreta, o que acontece? O ambiente fica contaminado, o lixo eletrônico contém substâncias químicas, pessoal, chumbo, mercúrio, e polui solo e água. C, há leis que regem o descarte de lixo eletrônico. Isso ainda é algo muito recente, inclusive aqui no Brasil. Para você ter ideia, a lei sobre isso recentemente aconteceu em 2018, sobre esse determinado fim. Ainda as leis ambientais ainda, por incrível que pareça, ainda é algo muito novo para as sociedades modernas. D, em seu município há ponto de coleta desse tipo de lixo? Sim, né? Quer dizer, perdão, do lixo eletrônico eu nunca vi. Existem coletas seletivas de materiais descartáveis. Agora, de lixo eletrônico eu nunca vi. Se vocês viram, anotem no caderno. Mas eu nunca vi aqui na cidade. Segunda questão. Letra A. Qual a diferença entre consumo e consumismo? Consumo é o quê? É simplesmente o ato de comprar algo. Né? E o consumismo é quando é um sistema pautado em que o ser humano, a sociedade, ela se pauta somente no consumo. É a diferença entre consumo e consumismo. B. O consumo se dá de forma igualitária no planeta? Não, pessoal, porque o país é extremamente desigual. Existem países com alto poder de renda per capita, enquanto outros têm uma baixa renda per capita. C. Na sua opinião, o consumo excessivo de produtos tem alguma relação com o sistema econômico atual? Sim, lógico. O consumo excessivo, o consumismo, a alienação diante das mercadorias, o feitiço das mercadorias é típico do capitalismo. O capitalismo fomenta isso. Por quê? Porque a centralidade do capitalismo é o lucro. Então, a atividade comercial é pautada com base no lucro. Tudo é baseado em lucro. Então, o ser humano é movido na perspectiva do consumo nessa sociedade, em que tudo é baseado no consumo. Isso é o consumismo. E desenfreado, que afeta o psicológico das pessoas, afeta o meio ambiente, afeta o próprio sistema, que o sistema não se sustenta dessa lógica, e por aí vai. Tá bom? Então é basicamente isso. Tem essas questões aqui. Tem essa aqui. Vamos lá. Primeiro, letra A, da página 71. Para exportar produtos com alta tecnologia é necessário primeiro produzi-los. Você acha que somente países desenvolvidos produzem mercadorias com alta tecnologia? Vale lembrar que não, né? Países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento produzem também alta tecnologia, como é o caso do Brasil no campo de aeronaves. B. Quais são os países que exportaram de 2016 mais de 120 bilhões de dólares em produtos com alta tecnologia? Olha lá, ó, verificando isso aqui no mapa. Vou botar aqui para vocês visualizarem. Foi o quê? China, Estados Unidos e Alemanha os que mais exportam produtos. Tá certo, pessoal? Quais são os países que exportaram de 2016 mais de 120 bilhões de dólares em produtos com alta tecnologia? Quem foram esses países, né? Pessoal, é o seguinte. Foi os Estados Unidos, a Alemanha e a China que exportou o valor maior de produtos de alta tecnologia, tá bom? C. Com base na leitura do mapa, é possível dizer que existe uma concentração ou uma pulverização na produção dos produtos industrializados de alta tecnologia exportados no mundo? Por quê? É o seguinte, galera. Existe
produz mercadoria de alta tecnologia em poucos países, né? Logo, pode-se dizer que poucos países concentram essa produção e, consequentemente, a exportação dessas mercadorias. É muito pouco para a gente analisar, se analisarmos aqui, ó, exportação de produtos industrializados de alta tecnologia se concentra, né, em países europeus, mas ainda é pouco em outras regiões, né? Basicamente, países europeus, Estados Unidos, China. D. De acordo com o mapa, o Brasil pode ser considerado um grande exportador de mercadorias com alta tecnologia. Com base no que você estudou, como é possível explicar a posição do Brasil? O Brasil não é, pessoal, um grande produtor de alta tecnologia, tá bom? Pois o volume foi menor de 20 bilhões de dólares. Mas faz parte de um reduzido grupo de países com a capacidade para exportar esse tipo de produto. Pouquíssimo, né, produtos, né? Mas no campo como eu falei, da indústria, da produção de aeronaves. A indústria brasileira nesse campo é legal. Mas fora isso, ainda é fraco, né? A exportação para mercadorias de alta tecnologia. Segunda questão, observe a imagem, converse com seus colegas. Só dando risada. Qual a etapa da Revolução Industrial que é mostrada aí na imagem? Fordismo, né, galera? Justifique sua resposta. Fordismo. Segunda Revolução Industrial. Linha de montagem, marca do Fordismo, né? Segunda Revolução Industrial. Então é isso, pessoal. Corrigimos nossa atividade de geografia. Na próxima aula de geografia já vem com conteúdo, né, com a atividade do próximo capítulo. Né? O próximo capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 4, Organizações Internacionais. Então é basicamente isso. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.